só esse último dos 3 canhões que estão aqui nesse lugar, que é um modelo original do século XVIII dos tempos, que é aqui, Rio Pardo, onde eu tô. Tinha o Forte Jesus Maria José. Esse lugar é um pouco da história dele. Eu vou te contar aqui, é claro, Destinos do Sul, te desenhando a nossa natureza, a nossa história e a nossa cultura. E eu queria conversar com a historiadora, que podia dar uma aula aqui, comentar um pouco sobre o forte. Eu já falei com o pessoal lá no arquivo histórico que comentou um pouco de novas descobertas sobre o forte. Tem vários, inclusive eu não sabia dessa história, então, dos canhões que não são originais do forte, é isso? Modelos de canhões que nós temos aqui foram colocados depois, são canhões originais, foram colocados aqui depois, mas o único que segue o padrão de canhão de época é aquele menorzinho, que as pessoas muitas vezes acham que é só um elemento decorativo, mas sim, justamente sim. ele. O valor. E toda essa área aqui é uma área tanto de patrimônio ambiental quanto de valor histórico importantíssimo. E nesse sentido, o secretário Cláudio Bastos é que tem essas informações, esses projetos que estão vindo aí logo para o Ricardo. Que a gente vai falar bastante do passado, mas na realidade vamos falar sobre o presente e o futuro. Essa área hoje pertence à Corsã, mas a ideia é de fazer melhorar todo esse entorno para valorizar esse patrimônio. Exatamente, temos um projeto já encaminhado para a revitalização dessa praça, vamos dizer assim, buscar contar a história que era no passado, 1752, né? Aquilo que aconteceu, como era aqui, através desse projeto. Um projeto que eu acho que vai dar um movimento, vai dar uma importância, né, muito grande para aquilo que, para um lugar onde nasceu, onde foi. Mas começou Rio Pardo, né? Porque em função do Tratado de Madrid foi estabelecido um forte aqui a partir de 1700. E pelo pessoal falou que em 1751, que há registro, já que foi descoberto agora, para os historiadores ali do arquivo municipal, que já havia registro de alguém vindo para um lugar onde estava se construindo um forte. Exatamente. Ele fala de 52, 53, 54, mas parece que a data de 51 já tinha começado. Logo depois do Tratado de Madrid. Aqueles depósitos de víveres para a região, porque circulavam todas essas tropas aqui. Então, os depósitos de víveres com 1 ou 2 guardas aqui é quase como um ponto de parada dessas tropas aqui. A região já começou a ser instalada. E já tínhamos sim algumas presenças espalhadas no entorno do estado, né? Simplesmente casais portugueses que tiveram vindo para cá, famílias portuguesas que tiveram instalado. Mas isso precisa ter um consenso. E a importância do arquivo é essa. A cada ano, a cada vez que você pega um documento, um livro antigo, um registro de diário, você encontra no porão ou no sótão da casa de alguém aquele baú antigo ou aquela informação, é um subsídio a mais que nós temos para continuar acrescentando informações da nossa história. Por isso que o Arquivo Histórico é um lugar fantástico. Eu até fui lá, conversei com o pessoal e aí surgiram assuntos interessantes que eu coloquei ali, conversei, achei interessante. A gente vai colocar um outro conteúdo sobre histórias e personagens do arquivo histórico. Ali, vamos ver como é que vai ser. A riqueza é muito grande lá. Tem muita coisa interessante. As histórias das pessoas, dos moradores, dos riopardenses, das pessoas que se apaixonam por Rio Pardo, tá nessas memórias e nessas histórias dessas pessoas. O Biagio Soares Tarantino era uma pessoa que se dedicou a essa história e foi um dos maiores incentivadores de tornar esse ponto aqui um ponto de visitação turística. Sim. Foi a mesma pessoa que fez a criação do Museu de História, foi a mesma pessoa que se propôs a iniciar um arquivo histórico. Um personagem importante ao longo do século XX. A mesma pessoa que iniciou ali todo o trabalho de coleta de nada em Sacras em 1975. O Museu de Arte Sacra da Igreja de São Francisco, tem outro conteúdo que a gente vai falar sobre a Igreja de São Francisco. Ou seja, esse personagem é bem interessante porque ele praticamente fez nascer esse interesse pelo patrimônio histórico da cidade, pela história da cidade, que preservar, e foi um batalhador. Inclusive ele que foi um dos que levantou a bandeira para que a Rua da Ladeira mantivesse as pedras dela. As peças. Mantivesse as pedras da Rua da Ladeira, que já falou. Que houve, inclusive, que é registrado em fotos, inclusive, a Guarda Municipal. Retirando as pedras, nos anos 50. Retiraram uma parte das pedras e aí houve uma movimentação
né, daqueles que eram contra, né, Sim. e o Biagio foi um dos que levantou a bandeira e foram para lá, e no fim, né, pararam com a retirada, botaram uma guarda municipal. E Senão não ali, tira mais, que é um patrimônio. até tomaram a Mas, decisão de parar com... Mas mesmo as calçadas aqui do Rio Grande do Sul, tem E da- 200 e da anos, 1813 é o ano, né? Da mesma maneira, a todas essas pessoas que compõem o nosso cenário contemporâneo de Rio Pardo. Existe todo aquele grupo da Uneama que fez toda aquela movimentação para se fazer o restauro do Centro Regional de Cultura. Existe um grupo de pessoas muito ativo ainda em Rio Pardo e que é apaixonado pelo turismo e pela cultura e que segue nessa mobilização toda. Segue nessa solução para manter esse patrimônio. Isso. Então é como se a herança daquelas pessoas visionárias lá no início do século XX se mantivesse até agora, estimulando esse potencial turístico, tornando viva a história de Rio Pardo, atraindo turistas para cá e inclusive trabalhos como esse. Ah, sim, desse que a ano gente todo. está sempre aqui, já falou várias vezes, está falando de novo, mas aí que eu te pergunto, a figura do Biagio Tarantino, essa situação de ele evitar a retirada de pedras da rua de pedra, rua da ladeira, né, perdão, isso foi que ano mais ou menos? Que época? 54 foi 54. feita a reunião. E aí, Ela aqui, foi tombada em e essa 55. organização de trazer os canhões, que vieram de outros lugares para cá também, Iniciativa nessa dele. da iniciativa dele também. Porque nos anos 50, nesse Anos período, 50. foi instalada a Corsã aqui. Sim, Tá, e aí... Para preservar essa área, ele disse, olha, aqui foi o antigo forte, nós não temos mais as pedras de base, era um forte de destacamento, mas nós podemos sim preservar essa área como visitação, e foi uma coisa incrível, assim, um acordo entre a própria cidade e a iniciativa da Corsã, que seria o Estado, de manter livre acesso a essa área aqui para os visitantes, como é até hoje. Então nós estamos aqui entrando dentro da área da Corsã, Sim. e chegando até esse ponto aqui. Sim, sim, a administração Os depois para registros- melhorias da estrutura, tudo lá para valorizar Os essa história. registros lá nos jornais, nessa época, quando houve esse movimento, está registrado lá que existia uma parte da população que queria o desenvolvimento, e eles achavam que o desenvolvimento também era, né, além do... veio uma usina elétrica para cá, tinha a Corsã aqui, então eles queriam modernizar a cidade. E a modernização da cidade, de uma parte, era fazer a rua com outro tipo de calçamento, e aí chegaram naquela rua, Tem que modernizar essa rua modernizar. antiga, né? Mas não, para um pouquinho. A Que casa é é um antiga, parque. eles não diziam casa antiga. Aquelas casas estão velhas, têm que ser derrubadas e construir um prédio novo. Aquela rua é uma rua com pedra, vamos tirar pedra, vamos colocar um asfalto, um E paralelepípedo. muitas casas que foram desmanchadas também está registrado lá, e existia o tênis clube, aqui que tinha quadras de tênis, que é Sim. saibro, e utilizavam os tijolos dessas casas, moíam para usar na base das quadras de tênis. Das casas antigas que eram derrubadas, aquelas casas históricas, Né, aquelas muita casas Muita história de virou barro. apenas um Poeira. piso de quadra de tênis, virou poeira. Virou poeira.